Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Querida comunidade, neste dia iniciamos um caminho diferente, com elementos diferentes, sintonia diferente. Então iniciamos o tempo quaresmal, 40 dias, que vivemos coisas diferentes dos outros dias com relação à fé. Então, o primeiro momento, embora a gente saiba, muitas vezes a gente esquece. A própria vida, o próprio ritmo litúrgico, não tem um ritmo constante. Não é assim. De fato, a vida não é assim. Que podemos traçar de uma maneira horizontal, sem movimento. A própria liturgia nos convida a fazer variações para perceber coisas em nosso relacionamento, tanto com o próximo, o semelhante, e também com Deus e com nós mesmos. Então hoje iniciamos um ritmo diferente, na qual tiramos muitos elementos nessa sociedade super informada, na qual temos um montão de informação, mas ninguém se informa. Temos pelo menos a tendência de informar-se profundamente e ficar bem reduzida. Então temos muitos estímulos, queremos concentrar-nos assim para focarmos em algo, mas estamos com muitos estímulos. Então o ritmo quaresmal é um ritmo diferente, porque nos ajuda a liberar um pouco desses super estímulos que também temos na igreja e fora dela, para entrar num ritmo diferente. Então agora o corpo, nossa mente, nosso espírito fica mais em si, para perceber aquilo que se está apresentando. Então, tempo quaresmal, tempo diferente, ritmo diferente. E para mergulharmos e descobrirmos esse ritmo, encontramos o quê? Encontramos 3 palavras, 3 atitudes que uma pessoa piedosa vive no Evangelho segundo Mateus: o jejum, a oração e a esmola, que também é muito forte hoje, jejum, oração e esmola. Então, tira novamente coisas, por exemplo, no caso da penitência, tira coisas que dá alguma sensação de prazer, para mergulhar em outras, da oração, jejum e penitência. Mas é tão importante esse tempo de quaresma, que a primeira sintonia nesse ritmo diferente é perceber que a gente não é de ferro, a gente não pode fazer tudo, a gente não é que faz um montão de coisas e nunca vai se cansar, vai fazer um montão de coisas e nunca vai ficar assim vulnerável. O que nós percebemos nesse tempo de quaresma é a mais bela de toda a expressão do ser humano, que sabem o que é? A vulnerabilidade. Inclusive o padre, junto com ministros, quando coloquei a cinza, qual é uma das opções que ele fala? Lembra-te que do pó voltarás. Então, o que simboliza isso para nós, neste ritmo diferente de quaresma? Que a gente é limitada. E isso não é ruim. Se a gente faz muita coisa, se cansa. Se come mal, vai ficar doente. Se não toma água, fica doente. Se não dorme bem, a atenção fica dispersa. Se não toma sol, afeta as emoções. Então, o que percebemos nesse ritmo diferente, a vulnerabilidade.
Isso é belíssimo. A gente não é defeito. Com força, biologicamente, a gente é limitado. Mas também é nas relações de fé. Não é que eu vou rezar, vou poder fazer tudo o que eu quero na oração. Vocês já imaginaram se alguém pode fazer tudo o que quer? Deus me livre. Então o que percebemos na oração é o quê? Que a nossa fé também pode estar quebrada. E é por isso que o Senhor nos disse: voltai-vos. Então, uma fé quebrada seria o quê? Uma fé fragmentada, uma fé não relacionada, uma fé que não se relaciona. Alguém que reza muito, mas é insuportável nas relações humanas. Então, o que seria uma oração? O que seria uma oração nesta quaresma a partir da fé? Seria alguém que aprenda a lidar e restaurar relações humanas. E é por isso que vemos, Paulo nos disse na segunda leitura, o que nos disse Paulo na segunda leitura? O que nos disse Paulo na segunda leitura? Disse: voltai-vos para o Senhor, voltai-vos para Deus, restaurai. Mas voltar para Deus é o quê? Criar relação. Que encontramos no livro, na primeira leitura. Encontramos no livro da profecia de Joel. Encontramos que deseja que perdão, bênção, jejum, apresentar orações, jejum sagrado. Para quê? Para restaurar o coração rasgado, que é aquele que não cria relação. Em síntese, jejum, oração e penitência. Este ritmo diferente de quaresma é o que? Aprender a relacionar-nos, restaurar as relações. A própria palavra de Deus nos diz restaurar relações com o de Deus, com Deus e entre nós. E para restaurar tem um elemento que precisa ser trabalhado, que é o pecado. O que seria o pecado? Alguém sabe o que é o pecado? O que seria o pecado? Que muitas vezes colocamos pecado. O que seria pecado? O que é um pecado? Pecado é ferida nas relações. Feridas nas relações com o outro, comigo mesmo, com Deus, com toda a criação. É algo que se quebrou. E por isso, restaurar a nosso pecado é o quê? Perceber ao nosso grau de participação nessa ruptura que se manifestou no pecado. Então, para que a oração, jejum e penitência? Para quê? Para perceber o nosso grau de participação nessa ruptura da relação com o outro, com nós mesmos, com a criação, com Deus, seja quem for. O pecado seria a restauração dessa relação que foi quebrada, essa ferida nas relações. Então, fazer jejum, oração e penitência para quê? Para restaurar relações. Como consequência, aquele que faz uma penitência, aquele que reza, aquele que inicia este caminho de quaresma, aprende a relacionar-se melhor na sua comunidade, no ambiente onde está inserido, consigo mesmo, sabendo que pode tomar atitudes muitas vezes que não foi a melhor, que causou ferida em alguma relação, mas tem a possibilidade de restaurar. Então, o que seria para nós este início de quaresma? Aprender a restaurar relações a partir da oração.
do jejum e da penitência. Quarenta dias, sem muitas informações, num deserto, para aprender que a culpa não só é tudo do outro, nós também participamos. E por isso a campanha da fraternidade aqui no Brasil oferece o quê? Amizade social como tema. Restaurar a amizade no social, não só na intimidade do nosso coração, que é importante, mas restaurar as relações sociais com o outro. Uma sociedade que tem um montão de matizes que se expressa. Uma pessoa de fé que reza 40 dias é aquela que aprende a respeitar, a ver, a colaborar, a participar dentro do social, iniciando pela casa, iniciando depois, exteriorizando-se na comunidade aqui paroquial, depois, assim como uma espiral, ampliando-se até o social. Nossa fé se expressa com o outro. E tudo que nós fazemos, tanto jejum, oração e penitência, que é para nossa conversão, fazemos um montão de sacrifício, podemos dizer, renunciando a algo que dê prazer. Então, todas essas nossas motivações não é só para controlar o nosso ego, dizendo que eu posso controlar porque fiquei 40 dias sem comer uma coisa que eu gosto. Mas é para aprender que aquele que está do outro lado, aquele outro, por meio da tua oração, disso que você fez 40 dias, algo mudou, porque o olhar da pessoa que rezou percebe o seu grau de participação nesse ambiente no qual está inserido. Que beleza iniciar um tempo de quaresma, que beleza descobrir o nosso grau de participação e as consequências de nossas atitudes no ambiente onde nós estamos, incluindo a fé, incluindo o ambiente da fé, mas que se exterioriza em todas as dimensões das nossas relações. Quem reza é aquele que sempre constrói e faz o bem, coloca o que pode colocar no possível ali onde está inserido. Misericórdia, Senhor, porque pecamos, dizia a antífona do Salmo, porque aquele que rezou percebeu: eu participei, poderia ter feito melhor e não fiz. Misericórdia, pequei. Mas o pecado que é perceber, se percebe ali, nos ajuda a perceber nossa limitação e a superar e contribuir para que nosso ambiente potencialize a vida. Uma vida na qual todos os que estamos inseridos consigamos viver melhor, da melhor maneira possível. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim,